Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e é motivo de alegria estarmos aqui no programa de Palavras Cruzadas, hoje, e mais uma vez com o amado Cláudio Durão, para tecermos alguns elementos, alguns subsídios sobre a lição número 5, que tem que ver com o título Todas as Nações e Babel. Como disse há pouco, né, não estou sozinho, é sempre um prazer estar na companhia do amado Cláudio Durão, que antes de cruzarmos aqui já as palavras em torno dessa lição, gostaria de pedi-lo para fazer uma oração a favor dessa lição. Ok, obrigado, Bananeco. Vamos então orar. Grandioso Deus, Pai da eternidade, obrigado pela tua condução, o teu cuidado e, acima de tudo, o teu amparo por cada um de nós. Esteja conosco, é o que te pedimos, agradecidos em Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, hoje, e como dissemos há pouco, vamos cruzar aqui as palavras em lições da Bíblia, as palavras cruzadas, em torno de todas as nações e Babel. Babel aqui é a Torre de Babel. Queridos, o verso áureo que está em Gênesis 11, 9, passa a seguinte mensagem. A cidade foi chamada de Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela que é a terra. Bom, queridos, nós na lição número 4 falamos amplamente sobre a situação de Caim. E Caim sabia que os sacrifícios que Deus aceitava e que tinha ordenado, e que ele viveu isso com seus pais, né? Mas ele entendeu oferecer sacrifício da sua maneira. E é aqui onde começa a divisão, é aqui onde se introduz a obediência e a desobediência. É aqui onde aparece a divisão entre crer e não crer, fazer a vontade de Deus e não fazer. E essa desobediência, mais tarde, veio se traduzir, ou veio criar dois grupos, um daqueles que passaram a ser chamados filhos de Deus, da linhagem de Sete, que faziam a vontade de Deus, e outro, os filhos dos homens, que eram descendentes de Caim, que não faziam a vontade de Deus. E isso se estende até a nossa geração. Ou seja, o ser humano tem dificuldade de viver obedecendo, de ser livre em Jesus Cristo. Nós, sem Deus, somos escravos daquilo que nós entendemos ser prazer dessa vida. Mas com Deus somos livres. Ou seja, o inimigo, não é, passou a ideia de que o governo divino deve ser revisto. Ou seja, as leis do governo de Deus devem ser revistas, porque são restritivas, são opressoras, impedem tudo. Mas nós sabemos que, mentalizando isso, que o inimigo vai passando de que a lei de Deus precisa ser revista, o ser humano só cai. Por isso, após o dilúvio, o foco muda. Tanto sai de Noé e passa por seus 3 filhos. Desses 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé, o Cã, apesar de ser o caçula, é destacado pela forma como tratou a nudez, ou seja, ao ver o seu pai nu. E também sabemos que quando Deus disse a Adão para que não comessem do fruto do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Então logo Eva recebeu o fruto, ou tirou o fruto, ouvindo a voz da serpente, que é o inimigo, e passou para Adão, o pecado entrou, a desobediência, ou seja, ficou ali claro que a desobediência estava a falar mais alto do que a obediência. E depois, na geração já de Noé, não é? E ele sabia muito bem, porque era o 7º depois de Adão, ele, em vez de usar o suco de uva normal, ou seja, de forma natural, de forma normal, deixou fermentar e fez-se entregar à vergonha.
O inimigo fez uma gargalhada, ele, né, embriagado, mas para Deus passou uma vergonha. Ou seja, sem obediência aos mandamentos do Senhor, nós somos escravos. O inimigo diz que desobedecendo somos livres. Mas Deus que escreve direito, em linha direita, prefiro dizer assim, aquilo que parecia perdido pela desobediência de Cã, depois passou para a bênção, transformou-se a bênção para todas as nações. Eu sei que o Mano Brown tem mais subsídios para a nossa lição, aqui na parte introdutória, antes de passarmos para a lição de domingo. Muito bem, e agradeço ao Beneneco pela rica introdução que nos passou. Acrescentaria apenas que o dilúvio deu ou trouxe à humanidade uma segunda chance para seguir a Deus e também para servi-lo. E nós aqui conseguimos ver que logo a seguir ao dilúvio, não é? Os seres humanos começaram de novo a entrar em problemas. Ou seja, Deus, com o dilúvio, queria recriar a humanidade, mas logo depois que o dilúvio terminou, começaram logo os problemas. E nisso, nós podíamos ver, tal como o Beneneco já adiantou, a embriaguez, a falta de respeito aos pais e a busca de glória e poder para si mesmo. Isso. Foram os problemas que começaram a ser notados nos seres humanos. E, finalmente, depois de tudo isso que já enumeramos, houve, então, a rebelião aberta contra Deus. Então, esta lição nos fala sobre uma rebelião aberta entre os seres criados e o seu Criador. Isso. Porque esta Torre de Babel, no fundo, nos faz ver o quê? Que os seres humanos ficaram com receio de que Deus voltasse a destruir a terra com um dilúvio, mesmo sabendo que havia uma promessa. Exatamente. Então, eu acredito que o Beneco pode avançar. Sim, exatamente. Na lição passada também nós aprendemos que o ser humano, normalmente quando acredita num passado, num acontecimento passado, quando ou viveu ou pelos relatos históricos acredita que o que aconteceu é real e voltará a acontecer, pode ser pela ciência e até mesmo pela Bíblia, tem a tendência errada de fazer arranjos, ou seja, passar para uma prevenção usando apenas métodos próprios, métodos humanos. E isso, eu não tiro essa palavra daqui da boca e das cruzadas, leva, ou seja, é desobediência que leva ao fracasso. Ou seja, por mais alegre que nós estejamos, né, ou até mesmo triste, o que Deus espera de cada um de nós é não dar lugar ao diabo. Exatamente. Noé não precisava fazer fermentar a uva, já dissemos há pouco. Não precisava fazer isso. É claro que tanto tempo que tiveram na arca, como é que eu vou dizer? Ficaram também apreensivos. Claro que houve fé, não podemos negar isso. E o barco já tinha pousado, Deus tinha dado ordem para eles saírem, e eram os únicos seres humanos sobre a face da terra. Provavelmente isso terá criado um trauma. Mas mesmo assim, confiando nas promessas de Deus, repetindo, não devemos, qualquer situação que tivemos a viver, tristeza ou alegria, não devemos dar lugar ao diabo. E, continuando, tanto Canaã é precursor, infelizmente, dos filhos dos homens. Mas Jafé, Sem e Sem são, pelo menos até aqui, né, são precursores dos filhos de Deus. Eu faço um convite aos amados e às amadas que nos assistem, que nesse grupo dos filhos de Deus façamos parte, não porque é preciso fazer alguma coisa, mas porque o convite já foi dado. E, continuando, aqui na questão da maldição de Cã, podemos fazer um paralelo sobre a presunção.
o jovem rico, por exemplo, presumia que guardava a lei e não precisava de mais nada. Mas quando Jesus lhe disse, vende tudo, dá aos pobres e me segue, ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou triste e retirou-se. Ou seja, Cã, no seu proceder, e consciente, pensando, ou dizendo, levando a ideia de que eu, ao explicar isso aos meus irmãos, estaria, não sei, mas estaria a fazer bem, estava a trazer maldição para ele. Mas essa maldição, depois, né, porque Deus nunca é surpreendido, transformou-se em bênção para todas as nações. Exatamente. E também nós podemos ver aqui, assim rapidamente, Beneneco, que a embriaguez, não é? É uma loucura que nos faz perder o domínio próprio. Isso. E, havendo perdido o controle dos seus atos, depois de ingerir alguns golos de vinho, não é? E era o suco de uva, como disse o Beneneco bem, já fermentado, Noé caiu, não é? Ficou nu na sua tenda e, como se não bastasse, o seu filho, Cã, não é? Acompanhado do seu neto, no caso, o filho de Cã, que é Canaã, Isso. viu, no caso, Cã, o seu pai, e Canaã, o seu avô, ali desonrando e quebrando assim o quinto mandamento. E não contente com isso, Beneneco, ele saiu e começou a proclamar aquilo que tinha visto do seu pai. Está a ver? Tragédia. E, quer dizer, vê até onde os seres humanos foram capazes de chegar. Isso. E a lição também aqui nos faz um paralelo que, de igual forma como Adão viu, ou seja, foi descoberta a sua nudez, assim também Noé, a sua nudez foi descoberta pelos seus filhos. Está a ver? Então, há aqui algumas semelhanças nas histórias. Isso. Adão, que é o pai de toda a humanidade, a sua nudez foi descoberta por Deus. E Isso. vemos aqui que Noé também viu que os seus filhos descobriram a sua própria nudez. Então, houve uma maldição contra os filhos de Noé por causa dessas práticas que não estavam em harmonia com os mandamentos do Senhor. Mas ainda, Exatamente. tal como o Beneneco disse bem, apesar dessa maldição, com essa mesma maldição veio também a redenção de todas as outras nações. Amém. Amém. E há uma parte aqui da lição que fala sobre as genealogias, mas só ainda em Gênesis. Nós sabemos que a Bíblia tem muitos relatos genealógicos, né, em Gênesis, e em Crônicas, em vários, até no Novo Testamento. E é para dizer, amigos que nos assistem, que toda a Escritura é proveitosa e é completamente boa para o nosso ensino, para o nosso entendimento e para nos cultivar a fé e manter também a fé. Por que eu estou a dizer isso? Porque muitos de nós têm a tendência errada de desprezar as genealogias, mas elas são tão importantes quanto qualquer outro relato da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento. E aqui em Gênesis, né, essa genealogia em Gênesis, fala de Noé, que viveu antes do dilúvio e depois do dilúvio. E isso, graças a Deus, fez com que aquilo que ele viveu antes, né, colocou-lhe como um meio entre a geração que pereceu no dilúvio e aquela que veio depois do dilúvio, que veio por meio dele, graças a Deus. Mas também a genealogia, né, aqui no caso de Gênesis, apresenta três funções. Portanto,
A primeira é para enfatizar a história dos eventos. A segunda é para demonstrar a continuidade desde o passado até a época em que o escritor vive. E a terceira é para lembrar cada um de nós, e foi no caso deles, a fragilidade do ser humano após ter pecado. E dizer ainda, antes de passar a palavra ao Amado Durão, que não devemos desprezar a genealogia. Eu, no passado, até se calhar em 2020, não achava muita piada, mas várias têm sido as lições da Escola Sabatina a falar das genealogias. Não estão na Bíblia por acaso. Deus sabe por quê e insiste conosco para aprendermos também a gostar delas, porque elas têm muito a nos ensinar. Realmente, Dona Neto, tu tens toda a razão nessa questão da genealogia. Creio que ficou tudo muito bem claro, muito explícito sobre a forma como Deus tem conduzido os seus filhos ao longo da história, por intermédio da árvore genealógica que o mundo conheceu, quer antes como depois do dilúvio. E nós também, avançando no nosso estudo, vimos a história das nações ou as línguas, como Deus trouxe Sim. essa ideia das línguas no meio do povo. Foi única e simplesmente porque se Deus não fizesse confundir a língua dos povos que estavam a construir a Torre de Babel, então o desígnio dos homens seria concretizado. Ou seja, o mundo seria uma ilha onde existiria um único povo que dominaria os demais e Deus, que é conhecedor de tudo, e logo no princípio disse que os homens deveriam povoar e habitar a terra, não permitiu que isso acontecesse. Isso. E o livro de Gênesis também nos apresenta 70 descendentes de Noé. Isso. E cada um, não é? Cada nome, segundo os comentários que fomos lendo, representa um clã que se estabeleceu em um lugar distinto. E esses mesmos clãs deram lugar a 70 nações e que foram se expandindo ao longo de todo o planeta Terra. Então, só para nós vermos, era o plano de Deus que assim fosse, e graças a Deus, Ele, o Senhor, interveio e interrompeu os planos que os seres humanos tinham preconizado. Exatamente. E graças a Deus, por causa disso, a Terra hoje é um planeta, um mundo habitado, não há uma zona sequer que não seja, mesmo até as ilhas são habitadas graças à intervenção do Senhor. Amém. E dizer que sobre essa questão também do idioma, o ser humano, e vou na linhagem dos filhos dos homens, incutiu a ideia do inimigo de que é possível igualar a Deus. Ou seja, a criatura igualar-se ao Criador. Isso é utópico, nunca vai acontecer. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E eles disseram, vamos fazer, é igualar-se. Vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre, uma cidade unida numa torre que vai atingir os céus para quando vier o dilúvio, como disse o Amado Durão. Deus já tinha dito que nunca destruiria a terra, voltaria a destruir a terra pelo dilúvio ou com dilúvio. E eles disseram, quando vier o dilúvio, pela segunda vez, não vamos ser destruídos. Mas também para honrar e nos exaltarmos, ou seja, para nos autoestimarmos por essa obra que nós vamos erguer aqui. Queridos, nunca o filho, humanamente falando, nunca o filho devia ser superior ao pai. Nunca
o objeto fabricado se torna melhor que o fabricante. Só que assim, o ser humano tem dificuldade de entender que o célebre artífice é só Deus. Mas Satanás instiga os seres humanos dia e noite de que podem ser iguais a Deus. E essa teimosia do ser humano está furtivamente a nos levar à ruína, embora Deus não é apanhado desprevenido. Para terminar essa parte aqui, dizer que Babilônia tornou-se, a partir de Babel, criou-se tempos depois a grande Babilônia humana, que hoje, figurativamente falando, vai se construindo e vai criando situações para oprimir a maioria das nações, ou seja, para oprimir o restante da humanidade, criando uma falsa adoração e inculcando na mente das pessoas de que o ser humano pode ser igual a Deus. Infelizmente falar isso, mas é apenas uma utopia. É verdade, Dona Neto. E aqui, falando sobre a rebelião, assim rapidamente, não é? Com o tema deixamos, Sim. nós temos aqui dois polos. De um lado temos Deus e do outro lado temos Babel, não é? A torre que eles estavam a construir. E a ideia do povo era edificarem uma cidade ou uma torre que atingisse o céu. E tudo isso, como o Beneneto disse bem, para que, caso houvesse um segundo dilúvio, eles estivessem então protegidos. Mas reparem, se de um lado temos Deus e do outro Babel, Deus disse em Gênesis 9, versículo 15, que nunca mais haveria de destruir o mundo com o quê? Com água, com dilúvio. E, como se não bastasse, como Deus é Deus e não se deixa enganar, Ele não se engana nunca, Ele colocou o arco-íris como uma aliança entre Ele e os seres humanos. Exatamente. Mas agora, os homens que saíram da arca depois do dilúvio, o que é que eles estavam a pensar? Esta torre nos vai livrar de um segundo dilúvio. É um contraste, não é? É mesmo. Pessoal. E Deus diz assim, este pacto, este concerto que eu celebro agora convosco, é um concerto eterno e glorioso. É para todas as gerações, exatamente. Todo mundo, incluindo nós, que nem sequer pensávamos que fôssemos existir, vai se lembrar disso. É verdade. Está a ver? Pois. E os outros diziam assim, nós vamos construir essa torre e toda a humanidade vai se lembrar do nosso nome. Está a ver? Pois, é utópico, é uma grande contrariedade, como é que eu vou dizer, é um absurdo a criatura querer ser o próprio criador, ou seja, colocar-se no lugar do criador. Não vamos nos esquecer, amigos, que o inimigo continua a trabalhar nesse sentido. Exatamente. Para que o ser humano, ou seja, não que não acredite em Deus, mas que não leve esse assunto a sério. Uhum. Mas nesta questão também devamos descer. Tem aqui lições muito importantes. Vinde a mim não significa que o pecador vai a Deus, né, a Jesus Cristo, por ele mesmo. Ou seja, vinde a mim, o pecador não sobe. Mas Jesus desce para o pecador ir ao encontro do Salvador que desceu. Antes do pecado, Deus vinha todos os dias, nós não sabemos quanto tempo isso durou, vinha todos os dias ao encontro do homem. E antes do pecado, e sabemos que Deus
queria ver até que ponto o primeiro casal passasse do teste de que eles tinham sido avisados. E mesmo naquela condição, naquele mundo de pureza, Deus é que descia. Depois do pecado, Deus continuou a descer. É Deus que vem ao nosso encontro. Nunca a criatura sobe para encontrar salvação. Isso significa que, depois de nós mesmos termos nos misturado, ou seja, termos caído tão fundo no poço do pecado, Jesus teve que descer, teve que deixar a sua glória, teve que deixar a sua honra, teve que deixar as ruas de ouro para resgatar o humano que sozinho entrou no pecado. Portanto, é Jesus que desce, não é o homem que sobe. Nós estamos à espera, né, da segunda vinda de Cristo, mas na segunda vinda de Cristo, Jesus vai descer, embora já não toque na terra, mas será ele a descer e nós ao subirmos o encontraremos nos ares. Amém. É verdade. E aqui só para concluir, Sim. é por esta razão que Babilônia representa todo o movimento que esteja ligado a Satanás e a sua filosofia. Porque tudo isso, o intento ou a intenção é ocupar o lugar que pertence a Deus. Isso. Babilônia é isso. Todo movimento que está do lado do inimigo, toda a filosofia que nós ouvimos que tem por e que o Senhor nosso Deus e que o Senhor nosso Deus nos possa sustentar durante os dias que ainda nos separam da eternidade. Exatamente. Estamos praticamente no fim. Sim. Que o nosso tempo passa tão rápido. E é importante dizer que os desígnios de Deus não devem ser questionados. A porta para a vida eterna é Jesus. Não vale a pena pensarmos diferente. Os filhos dos homens sempre vão querer ser igual a Deus até o fim. Infelizmente dizer isso porque Jesus disse, eu vim morrer para toda a humanidade, mas para que muitos se salvem. Se muitos se salvem, é porque outros não vão se salvar. Não porque Deus não queira, mas porque o ser humano teimosamente quer se colocar no lugar do Criador. Queridos, foi mesmo um prazer estar na vossa presença. Isso é apenas um resumo, um cheirinho, conforme se diz. Então, que cada um de nós tira bom partido ao rever todos os dias possíveis essa lição número 5, todas as nações de Babel. Realmente, que Deus nos dê iluminação, discernimento para os dias que nós estamos a viver. Sim. Porque nós precisamos de fazer escolhas todos os dias, os jovens, os mais velhos, os mais idosos, todos nós precisamos de fazer escolhas ao lado de Cristo. Exato. Para que, quando Ele voltar, tenhamos a certeza e a confiança, unicamente pelo seu sangue, que nós estaremos do lado do Salvador. Então, Amém. Amém. seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. E a pedir ao Neco para nos despedir com uma oração. Oremos. Pai querido, nosso Criador, nós te agradecemos porque o Senhor não é surpreendido, o Senhor nos ama como ninguém, o Senhor nos valoriza como nem sequer imaginamos, o Senhor está muito preocupado com a nossa salvação, muito mais do que nós dissemos estar preocupados. Te agradecemos por a vida, pela dádiva da vida, pelo dom da vida. E te agradecemos porque o Senhor esteve conosco, pelo Espírito Santo, ao cruzarmos aqui as palavras, em torno da lição número 5, todas as nações de Babel. Senhor, nas escolhas que o Senhor permite, pelo livre-arbítrio que cada um de nós faça, estejamos sempre do lado e no núcleo dos filhos de Deus, e não dos filhos dos homens. Senhor, nós te aguardamos, estamos cansados, mas precisamos fazer a nossa parte, porque o Senhor continua, por sua aliança perpétua, a fazer a sua parte. Nós te pedimos,
agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se choras por aí por não conseguires ser aquilo que esperam de ti, por ser algo impossível de atingir aqui, para de chorar, pois se te arrependeres, Ele não te deixará, e as tuas feridas Ele vai sarar. Sentes o peso da pressão que colocam nas tuas mãos, não sabem se estás bem, nem fazem por saber, contentam-se com o aparentar o bem, nem ouvem o que tens a dizer. Olha para Jesus, vê o quanto Ele sofreu e até foi morto numa cruz. Por amar o ser humano, Ele o trouxe à luz. Ele está aí, e mesmo nos maus momentos Ele vai ouvir o que o teu coração está a fingir. Confia no Salvador, pois um fim à dor Ele vai pôr. Ele quer o teu bem, mas para estares bem, coloca o teu coração nas mãos do Rei. A dor irá passar, e mesmo que custar, Ele estará bem perto para te abraçar. Sozinho tu não estarás, sozinho tu não estarás.